Eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que esteja convosco para sempre. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, mas vós o conhecereis, pois habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, virei para vós. Ainda um pouco, e o mundo não me verá mais, mas vós me vereis, porque eu vivo, e vós também vivereis. Deus eterno, Pai querido, assim como o teu ungido orou a tua igreja em concordância, de pé na tua presença, eu também te peço, nesta leitura, nesse texto, fale conosco, Senhor, edifica-nos em ti, fala conosco e derrama sobre nós o teu Espírito Santo. Nós te pedimos, te clamamos e te agradecemos, na certeza da vitória, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Podem sentar, amados, em o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Queridos, a Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus, é uma profecia de Deus para nós, para todos os tempos, toda a criação. As profecias já cumpridas estão na história, que se cumpriu porque Deus falou e cumpriu. E as profecias que ainda não se cumpriram foram para nós. E eu vou mostrar para vocês a obra de Deus para nossas vidas. Porque diz a palavra de Deus em Romanos 3:10, que não tem um justo sequer. Em Romanos 3:23, diz que todos estavam fora da glória de Deus. E então o Senhor Deus, depois do dilúvio, lá na frente, Ele encontrou com Abraão, em Gênesis, capítulo 12, e Ele fez uma promessa a Abraão, que diz respeito a nós, prometendo uma salvação. E no versículo 3, ele disse: abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Deus vinha trazendo uma salvação para a humanidade, através da família de Abraão. E Deus mostrou a Abraão coisas insondáveis, que não tinham escritura, não tinham uma profecia escrita, como nós temos hoje. Abraão só sabia o que Deus falasse com ele. E Deus avisou a Abraão que ele ia ter uma grande nação através dele, e a esposa dele era estéril, não tinha filho, Sara. Mesmo assim, Deus mostrou que a nação que vinha dele, uma grande família, ia ser escravizada no Egito, como está escrito ainda em Gênesis capítulo 15, no versículo 13 e 14. E então disse o Senhor a Abraão: com certeza que peregrina será a tua descendência em terra alheia, e será reduzida à escravidão, e será afligida por 400 anos. Mas eu julgarei a nação a qual ela tem de servir,
e depois sairá com muitos bens. Deus falou isso com Abraão, só era ele e Sara estéril, não tinha filho. E Deus fez essa promessa, que dele ia fazer uma grande nação, e nele seria bendita todas as famílias da terra. Quando Deus disse a Abraão que nele iriam ser benditas todas as famílias da terra, Deus estava dizendo que o Senhor Jesus vinha para salvar de todas as tribos e nações, de todos os países do mundo, todo aquele que nele crê e aceitasse a ele como Salvador. Era essa a promessa que Deus estava fazendo a Abraão, antes de Sara ter o primeiro filho. Ter um filho, que só teve um. Então o menino nasceu para esta promessa. E o Senhor mostrou a Abraão coisas insondáveis. Porque nasceu o menino, depois que ele perguntou a Deus se o descendente dele ia ser o escravo Eliezer, Deus disse não, vai sair de ti. Ele acertou com Sara para ele ter relações com Agar, a escrava, para poder ter um filho e Sara criar para ser esse, e Deus não aceitou. Depois mandou o anjo e disse que Sara com 90 anos iria engravidar, e ela engravidou, porque para Deus nada é impossível, e quando Deus promete, Ele cumpre. O que a mensagem desta noite está dizendo para mim e para você, que a Bíblia Sagrada é uma profecia de Deus, que eu e você temos uma salvação em Jesus Cristo, e que Deus revelou mistério para mim e para você, que o mundo não conhece, que é a vida eterna, a promessa que Ele nos fez, está em 1 João capítulo 2, versículo 25, esta é a promessa que Ele nos fez, a vida eterna. Presta atenção. Deus trouxe essa história lá do início, para mim e para você hoje. E Deus prova na sua palavra que Ele está falando comigo e com você nesta noite, neste lugar. Oh, glória! Aleluia! Aleluia! E Deus provou a Abraão, quando tinha o seu filho, que era o filho da promessa. Deus já tinha mostrado a Abraão que ele ia morar numa cidade santa, não feita por mãos de homens, mas feita por Deus. Abraão já sabia disso. Abraão já sabia que do seu filho vinha uma grande nação, e que essa nação iria vir o Salvador da humanidade, que ia salvar pessoas de todas as tribos e nações do mundo. E depois que Deus diz tudo isso a Abraão, em Gênesis 22, Deus prova a Abraão e diz a ele: me oferece o teu filho em holocausto. Abraão sabia quem era Deus. Quem serve a Deus? Quem é servo de Deus Altíssimo e conhece o seu Deus, não faz arguição, porque sabe que seu Deus tem poder em cima do impossível. E quando Deus pediu seu filho em holocausto, Ele levou na hora. Está escrito em Romanos 3,17. Eu vou lá olhar também junto com vocês. Quando fala que Deus é o Deus de todo poder, no versículo 16 fala do Deus de Abraão. Portanto, pela fé, para que seja segundo a graça, a fim de que a promessa seja firme a toda a descendência, não somente a que é da lei, mas também a que é da fé, que teve Abraão, o qual é pai de todos nós. Veja o versículo 17. Como está escrito: Pai de muitas nações te constituí, perante aquele o qual creu, a saber, Deus que vivifica os mortos
e chama à existência as coisas que não são, como se já fosse. Abraão, sabendo disso, esse Deus que eu sirvo, Ele é um Deus de todo poder, está pedindo meu filho em holocausto. Quem sou eu para não oferecer? Eu sei que Ele tem poder. Na hora que eu executar o menino diante do altar lá, que Deus pediu no holocausto, o Senhor Deus se manifestará e certamente ressuscitará, porque é dele, foi Ele que fez e Ele tem poder, e a Ele eu sirvo. E assim o fez. Na hora que levantou o machado, chamado de cutelo, Deus disse: Abraão, não precisa fazer tal coisa. Me provaste que és fiel a mim. Olha do lado que tem um cordeiro. E estava lá enganchado nos ramais, ele pegou e ofereceu. Como é que eu sei disso? Está escrito em Hebreus, no capítulo 11. Aqui, no versículo 17. Pela fé, Abraão, ao ser provado, ofereceu a Isaque, aquele que havia recebido as promessas, ofereceu o seu unigênito, embora Deus lhe tivesse dito: Isaque será chamado da tua descendência. Abraão julgou que Deus era poderoso para até dentre os mortos o ressuscitar. E daí também, em figura, o recobrou. Porque quem crê, confia, aguenta a prova, aguenta o tempo, aguenta o que tiver de passar. Mas quem confia no Senhor não se cansa, porque o Deus de toda glória, que criou o planeta Terra, criou os céus, o sol e a lua, e nos formou e nos deu fé, Ele é poderoso para realizar sua vitória em nossas vidas. Então, dessa mesma maneira, Deus fez. E assim, em Isaías, no capítulo 9, Deus prometeu que ia verdadeiramente nascer. No capítulo 9, no versículo 6. Porque o menino nos nasceu, um filho se nos deu, o principado está sobre os seus ombros. O seu nome será maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai de eternidade e Príncipe da paz. Isaías profetizou, porque a palavra de Deus é uma profecia. E também profetizou a sua morte em Isaías 53, onde diz que ele seria levado para o matadouro e não ia abrir a sua boca, ia ser desprezado, como diz a partir do versículo 3. Era desprezado e o mais indigno dentre os homens, de dores, homens de dores, e experimentado no sofrimento, como um de quem os homens sacudiam o rosto. Era desprezado e não fizeram caso dele, não fizeram caso algum. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. Contudo, nós o repudiamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. O Senhor Jesus veio verdadeiramente
Como está escrito no Evangelho de João 3,16, em que Deus enviou o seu Filho amado. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Todo aquele que crê. Na dispensação dos tempos, eu vou mostrar para vocês uma oração do Senhor Jesus, orando a Deus na sua época, por todos que tinham acreditado nele lá em vida naquele tempo. E naquela oração, ele completou aquela oração orando por mim e por você, por todo aquele que através da sua palavra iria crer nele. Eu quero mostrar para vocês no Evangelho de João, capítulo 17. Ainda, depois da Santa Ceia, o Senhor Jesus deu este discurso. E quando chegou no capítulo 17 do Evangelho de João, ele orou pelos seus. No versículo 6 ele disse: manifestei o teu nome aos homens que me deste do mundo. Eram teus e os deste a mim, e eles guardarão a tua palavra. E continua a oração por aqueles que ouviram a sua palavra, homens e mulheres. Quando a Bíblia fala homens, fala de uma maneira geral. Aleluia, glória a Deus. E aí, completando a oração, ele disse no versículo 16: eles não são do mundo, como eu do mundo não sou. Santifica, meu Pai, na verdade, a tua palavra é a verdade. Ninguém precisa inventar nada de bonito, nem gracioso, além da palavra. Porque a palavra é a verdade suficiente para salvar, para libertar, para resolver os problemas e para edificar cada um. E no versículo 17 ele continuou: santifica na verdade, a tua palavra é a verdade. No 18 ele disse: assim como tu me enviaste ao mundo, eu também os enviei ao mundo. E o 19 diz: pois por ele me santifico a ti mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. Encerrou a oração fazendo ponto, e agora orou por mim e por você que crê no Senhor e disse: eu não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela tua palavra hão de crer em mim. Você que crê no Senhor através da palavra, então presta atenção. O Senhor falou sobre a vinda do Senhor Jesus Cristo, falou da sua vinda, falou da sua morte, da sua ressurreição, como também você pode encontrar isso no livro de Oséias, no capítulo 6, do versículo 1 ao versículo 3, em que fala, coloca aí: vem, tornemos para o Senhor, porque Ele despedaçou e nos sarará, fez a ferida e a ligará. Bota o 2, por favor. Muito obrigado. Depois de 2 dias, nos ressuscitará, e ao terceiro dia, nos levantará e viveremos diante dele. Coloque o 3. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Aleluia, glória a Deus. A sua saída será como a alva, é certa, e ele a nós virá como a chuva seródia que rega a terra. Então presta atenção, essa promessa do Senhor. O Senhor Jesus veio, e quando ele veio, no versículo da nossa mensagem, no texto ele disse que estava perto da sua hora de partir, estava no vale de Cedron, antes de subir no Monte das Oliveiras, onde ele deu esse discurso. No versículo 18, ele atravessou o vale de Cedron e subiu o Monte das Oliveiras, onde ele foi tentado, traído e levado para ser julgado. Mas antes disso, ele deu toda essa instrução.
E ele disse no versículo 14, capítulo 14, versículo 16: eu rogarei ao Pai e ele vos dará outro consolador, para que esteja convosco para sempre. Este Espírito Santo que o Senhor mandou sobre nós, ele verdadeiramente mandou Joel profetizar no capítulo 2, no versículo 28 ao 30, e disse: e depois derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, os vossos jovens terão visões. Até sobre os servos e sobre as servas, naqueles dias, derramarei o meu espírito, mostrarei as maravilhas do céu na terra, sangue, fogo e coluna de fumaça. Então preste atenção, que essa profecia, Deus vem cumprindo. O Espírito Santo, que é o nosso Consolador. O Senhor Jesus falou que depois que ele ressuscitasse, ele apareceu ainda por um período de 40 dias aqui na terra. E disse que ninguém iria mais ver ele, mas não iria nos deixar órfãos, mas iria nos enviar o Consolador. Hoje, a igreja do Senhor precisa ter o Espírito Santo de Deus na vida. Devemos buscar o Espírito Santo de Deus em nossas vidas. Não há servo de Deus que consiga servir a Deus sem o Espírito Santo de Deus. Não há casamento que dê certo, não há família que prospere, não há emprego, não há negócio, não há comércio, não há meio de vida para os servos do Senhor, que verdadeiramente seja benéfico e tenha prosperidade sem o Espírito Santo de Deus. Precisamos encarecidamente em nossas vidas, todos os dias, buscarmos o Espírito Santo de Deus em nossas vidas, porque o mundo está cheio de crente, o mundo está cheio de religiões dizendo que são evangélicas, está cheio de profecia em tudo quanto é lugar, está cheio de anúncios da palavra de Deus. Mas não se assustem, nem temereis, nem se assombreis, nem vos assusteis, porque verdadeiramente foi com a palavra de Deus que Satanás enfrentou o Senhor Jesus Cristo, tentando lhe persuadir e tirar da presença de Deus. Como também essas falsas profecias, citando o versículo da palavra de Deus, distorcendo a palavra com segundas intenções e interesses humanos e carnais. E verdadeiramente o Senhor vem buscar a sua igreja, e quando o Senhor vier buscar a sua igreja, quer encontrar a sua igreja lavada e remida no sangue do Senhor Jesus Cristo, onde todos irão se encontrar santos, guiados e movidos pelo Consolador, o Espírito Santo de Deus. Amados e queridos irmãos, vamos buscar o Espírito Santo de Deus em nossas vidas. Busque o Espírito Santo de Deus na sua vida. Peça a Deus para Ele verdadeiramente batizar você com o Espírito Santo. A pessoa, quando se converte, ela é movida pelo Espírito Santo. O Espírito Santo usa o pregador para anunciar e pregar a palavra. O Espírito Santo usa os levitas para tanger os instrumentos e cantarem louvores, louvando e glorificando o nome do Senhor. O Espírito Santo é quem fala no coração das pessoas que se alegram com os louvores. O Espírito Santo é quem fala no coração das pessoas que ouvem a palavra de Deus e acredita. O Espírito Santo, o Consolador, Ele que está em nós, em nosso meio, operando maravilhas, curando as enfermidades em o nome do Senhor Jesus Cristo, expulsando os demônios em o nome do Senhor Jesus Cristo, abrindo porta de emprego, curando as enfermidades, abençoando as pessoas. É o Espírito Santo de Deus. Então não deixe de buscar o Espírito Santo de Deus. Ninguém consegue ter paz
em Cristo Jesus, sem o Espírito Santo de Deus. Ninguém consegue, ninguém sabe amar sem o Espírito Santo de Deus. Só o Espírito Santo de Deus é que nos leva à condição de amar um ser humano verdadeiramente fora do conceito de ser humano. E a pessoa administrar o amor é muito difícil se não tiver o Espírito Santo de Deus. Porque diz a palavra de Deus, lá em Efésios capítulo 6, do versículo 11 ao versículo 14, que a nossa luta não é contra o sangue nem contra a carne, mas contra as hostes espirituais da maldade nas regiões celestiais. E nós precisamos estar calçados com a preparação do Evangelho da Paz. Nós precisamos estar com o capacete da justiça. Nós precisamos viver uma vida de jejum, de oração, meditando na palavra para aprender a palavra de Deus, para conhecer a palavra de Deus, que é verdadeiramente o manual do ser humano sobre a terra para viver na presença do Senhor, de maneira que agrade a santidade do Senhor. Queridos e amados irmãos, convoco toda a igreja, todos que estão conosco nesta lida, todos os ouvintes da palavra de Deus, para dedicar a sua vida na presença de Deus e buscar o Espírito Santo na sua vida. Não existe vida espiritual, não existe servir a Deus sem o Espírito Santo de Deus. Então, amados e queridos irmãos, é necessário que nós tenhamos preocupação com a qualidade da nossa vida diante de Deus. A nossa vida espiritual, como está diante de Deus? Não sabemos o que seremos impactados amanhã. Qual é a emoção que vamos ter? Se é de desgosto, se é de desespero, se é de alegria, se é de coisa boa, se é de coisa ruim. Nós não sabemos. E para nós estarmos preparados em todas essas emoções e somos impactados no dia a dia, nós precisamos estar com o Espírito Santo de Deus em nossas vidas. Lembre que o seu nome está escrito no livro da vida. Lembre que você é lavado e remido no sangue do Senhor Jesus Cristo. Lembre que nós temos um Consolador, que é o Espírito Santo de Deus. Ele é que nos ensina, é que nos conscientiza, Ele nos lembra o que nós devemos falar na hora certa, a pessoa certa, para que não venhamos com a nossa boca dizer palavras ou tomar decisões que venham desagradar a santidade de Deus. Precisamos, amados, verdadeiramente ter testemunho de servo de Deus, para que venhamos ganhar as pessoas, e as pessoas venham a sentir que existe em nós verdadeiramente um mistério que eles não conhecem, porque aqui está escrito em João 14:19: ainda um pouco o mundo não me verá mais, mas vós me vereis, porque eu vivo e vós também vivereis. Agora vamos para o versículo 18: não vos deixarei órfãos, virei para vós. Agora vamos para o 17: o Espírito da verdade, que o mundo não pode conhecer, porque não o vê, nem o conhece, mas vós o conhecereis, porque habita convosco e estará em vós. Então, quando habita em você, e você está com esse Espírito de Deus, e o mundo não conhece, o mundo vai ver que existe um mistério na sua vida. Você prega o Evangelho e não aceita, mas na hora da necessidade, na hora do aperto da adversidade, vai lembrar do seu testemunho de vida e da sua mensagem de salvação. Essa foi a mensagem do Senhor para todos nós nessa noite. Que Deus os abençoe.